E também conosco, ele que é ex-consultor do Sebrae, ele é graduado em comunicação social com especialização em marketing. Vamos falar de oratória. Aliás, segundo as pesquisas, um dos maiores medos das pessoas hoje em dia é falar em público. Para isso nós estamos recebendo nosso amigo Fábio Menezes. Seja bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde a todos que nos assistem, nos acompanham. Pois é, esse é um dos maiores medos da humanidade. Você sabe qual é o segundo, Vitor? É o medo da morte. O que me indica que tem alguma coisa acontecendo de errado, né? As pessoas estão mais com medo de falar em público do que da própria morte. Muito bom. Tem muita gente que tem vários medos. E eu acho que a gente precisa... Medos. O medo, no fundo, é algo positivo, né? Senão a gente sairia na rua e nem olharia para a esquerda nem para a direita. O medo, ele é um mecanismo de preservação da vida. Sim, né? O sim. homem das cavernas, ele aprendeu a ter medo, que é para correr, que é para combater, que é para fazer alguma coisa. Então existe, né? Eu não sou um grande especialista na área neurológica, mas tem toda uma explicação científica ali, biológica, do que acontece no nosso corpo quando a gente está com medo, e isso provoca uma série de reações, né? E o branco que a gente pensava em falar alguma coisa e chega aqui na hora da entrevista, dá branco, ou quando você vai para uma palestra, para alguma situação que você se sente pressionado, tá de frente para um juiz para fazer uma sustentação oral, né, doutor? E aí, às vezes, mesmo aquele que tem muita capacidade, que tem um alto grau de instrução, às vezes trava diante da situação pelo medo dela. Eu achei muito bacana quando você falou essa questão aí do Homem das Cavernas. E a gente ainda tem alguns resquícios aí do Homem das Cavernas. Muitos. Principalmente os homens. Quando a gente para fazer aquela adoração do fogo num churrasco. Excelente. É Muito isso mesmo. boa, né? Muito bem. Então, é um dos maiores medos, segundo pesquisa, essa questão de falar em público? É sim, Vitor. Veja que, como eu falei, né, isso acaba atrapalhando muito profissionalmente, porque às vezes a pessoa estuda, ela se prepara, e aí na situação em que ela precisa usar o conhecimento dela, ela acaba transparecendo uma certa insegurança. Então, seja um advogado para conversar com o seu cliente ou com o juiz, seja numa entrevista de emprego, onde o candidato precisa se vender para o contratante, seja o empresário na hora de vender, na hora de negociar. Então, se ele, mesmo que domine tudo sobre o seu produto, todo sobre o conhecimento de uma área, mas ele se sente inseguro, essa insegurança ela transparece. E aí quem está assistindo, quem está ali do outro lado ouvindo, não sabe por que da insegurança. E muitas vezes acha que a insegurança é porque ou a pessoa está mentindo ou não sabe o que está dizendo. Então isso pode atrapalhar quem está emitindo. A gente que está trabalhando na área da comunicação, a gente admira muito a eloquência, mas a oratória, que é aquela certeza absoluta daquilo que você fala, eu acho que isso é a coisa mais impactante. Seja qual área for que você trabalhar como profissional, independe da área que você estiver falando. O importante é que você fale com total credibilidade, com tanta certeza, que convença a outra pessoa. Eu acho que essa oratória é o mais bonito. Independente do assunto, do tema, o importante é você dominá-lo. Você está corretíssimo, viu, Vitor? Inclusive, existe uma estatística que diz que de quando você vai falar alguma coisa, de alguma apresentação, como nós agora estamos aqui falando com quem nos assiste, quando você vai se expor, seja para uma pessoa ou uma plateia inteira, existe aquela atenção para o conteúdo que está sendo dito, ela corresponde a cerca de 7% da atenção plena das pessoas. Ou seja, 93% é o que a gente chama de comunicação não verbal. Corresponde 38% à tonalidade e modulação da voz e os outros 55% com relação a gestos e expressões que você faz. Então, no fim das contas... Olhar... Isso, o conteúdo ele é muito importante, obviamente. Não estou dizendo com isso que o que você tem a dizer não é importante. Mas isso que você citou agora, né, de você transparecer essa confiança, essa credibilidade, a construção dessa credibilidade, ela corresponde a esses 93% que não estão ligados ao conteúdo. Mas existe dicas também para uma pessoa ter uma melhor performance na comunicação. Sem sombra de dúvidas, olha, existem dicas, existem técnicas, existem muitos exercícios. No fim das contas, oratória não é uma questão só de conhecimento, não basta você conhecer o que precisa ser feito. Você precisa treinar. Assim como nos esportes, não adianta você saber como chuta ou arremessa uma bola. Você tem que se testar fazendo isso, inclusive quanto mais você faz, melhor você fica. Então, um exemplo, às vezes uma pessoa que não tem muito controle da voz, nem todo mundo é um privilegiado, né, como o Vitor Maciel, tem
tem essa voz de veludo, Eu acho de ótimo, locutor, de manhã, né? que ela já tá bem grossa, não Que precisa tem nem fazer essa, esforço. tem essa voz, né, poderosa e que tem o controle sobre ela, né? Nem todo mundo tem essa capacidade, mas todo mundo pode treinar. Existem algumas questões de privilégio que são físicas mesmo, né, de acordo com a formação ali dos músculos, das cordas vocais, mas mesmo para quem não tem a capacidade toda, você treinando, você consegue muita coisa com relação ao volume de voz, com relação à tonalidade de voz que você emite, a cadência, né, quem fala muito rápido ou quem fala muito devagar, tudo isso você consegue controlar. Né? A dicção, ela é essencial. Se você não consegue ser ouvido, né, já perdeu. Inclusive, mesmo agora que nós temos transmissão de imagem, o áudio, ele é metade do caminho. Mesmo que as pessoas estejam nos vendo bem, mas se a pessoa não consegue entender o que eu falo, ela não vai ter interesse por muito tempo na minha mensagem. Logo, ela vai mudar de atrativo ali. Hoje todo mundo fala em CNV, comunicação não violenta. Isso, é porque existem os dois termos, tem a não verbal e tem a não violenta. Exato. O que é a comunicação não violenta? Olha, a comunicação não violenta, existe um grande estudioso que lá na década de 60, o Dr. Marshall Rosenberg, ele começou a traçar algumas formas de se comunicar, dizendo que a comunicação ela pode trazer pontes entre as pessoas, mas elas também pode também construir muros entre as pessoas. Então a forma de você lidar com o outro pode fazer toda a diferença. No fim das contas, Vitor, eu costumo dizer que não importa o que você tem que dizer para outra pessoa, a forma como você diz é que vai fazer toda a diferença. Então eu posso vir e fazer um elogio aqui ao Dr. Fernando, mas na verdade ele vai ficar meio com o pé atrás, como falar, por que será que ele está me elogiando assim? Será que ele está sendo falso? Será que ele está tentando aqui construir alguma coisa? E da mesma forma eu posso vir fazer uma crítica, né? Mas uma crítica de uma forma construtiva que o ajude a melhorar a sua comunicação ou o seu projeto de alguma forma. Então, entre fazer um elogio e fazer uma crítica, não é isso que é importante. O importante é a forma como você faz isso. E essa forma é isso. Então, um dos exemplos que o Dr. Marshall ele estabelece de comunicação não violenta é para que você estabeleça, você pontue sempre fatos e não que você emita opiniões. Então, vamos supor que eu ache que a sua voz ela não é legal. Isso é uma opinião minha. E aí quem sou eu para querer julgar você? Agora, quando eu digo assim, olha, a sua voz, ela não chega muito longe. Eu estava lá no fundo da sala e de lá não dá para ouvir bem, outras pessoas também não estavam ouvindo bem. Então eu estou apontando fatos. Então veja que eu não estou fazendo um julgamento, dizendo se você é bom ou ruim em algo. Eu estou apontando alguns fatos. E isso seria uma crítica, mas com o interesse de você melhorar. Então a comunicação não violenta consiste em você se comunicar com o outro de uma forma que ele queira ouvir e de uma forma construtiva, que você o ajude com algo. Essa comunicação não violenta pode começar dentro de casa também, né? Não só pode, como deve, né? Eu trabalho muito mais com a comunicação corporativa, mas veja que dentro de casa nós temos como se fosse uma empresa, né? Nós temos ali quem são os líderes, nós temos funções diferentes para pessoas diferentes e a comunicação ela existe o tempo todo. Veja que dentro de casa são as pessoas que geralmente a gente mais convive, não é? Se a gente não tiver uma comunicação assertiva com as pessoas que a gente ama, que a gente convive, certamente nós teremos conflitos. Perfeito. Eu gostaria de ouvir um pouquinho o Dr. Fernando Perassini. Eu percebi que ele tem uma comunicação muito natural, né? Ele é bom, viu? E além da oratória, que é o que eu mais admiro, que é essa certeza daquilo que você está falando, o domínio do assunto. Você tem essa percepção da importância da oratória, dessa credibilidade na comunicação dentro da sua área profissional? Plenamente, 100% importante isso. Eu gosto de dizer que hoje eu falo um pouco melhor porque eu treinei bastante com o Fábio. Ah, que bacana. E foi uma feliz coincidência, a gente se encontrou na entrada. Se encontrou aqui. na entrada aqui. Sério, de verdade. Que legal. E eu treinei bastante com ele e no começo eu sempre tive um pouco de problema de dicção e precisei realmente treinar e precisei aprender sobre isso. E faz toda a diferença. Toda a diferença porque quando a gente está em frente a um juiz ou em um tribunal, em frente ali, cara a cara com 6 desembargadores, a gente treme um pouco, a gente fica nervoso, então falha a memória, a voz e todo tipo de problema. A nossa comunicação, ela tem que ser simples, ela tem que ser eficaz e tem que ter o tom de voz e tudo para que a pessoa consiga compreender o que a gente está falando. É um grande problema dos advogados isso, né? Advogados às vezes não se preocupam com isso, eles se preocupam em falar juridiquês, né? A eloquência, né? Aquela coisa e tudo, mas a pessoa precisa entender. Então a gente tem que traduzir de uma forma simples, né? Por falar no dia a dia ali,
E tem que saber falar, tem toda a entonação e tem toda essa questão aí que é muito importante que o Fábio está colocando. Gostei muito de uma coisa que ele falou. Você pode falar com palavras simples, a mensagem mais simples com oratória. Exatamente. Isso é uma conversa que nós já tivemos no passado, eu e o Dr. Fernando, né? Porque o advogado, ele tem, tradicionalmente, essa coisa de querer impressionar, de querer ter uma retórica. E isso, veja, a comunicação precisa conectar as pessoas. Se a pessoa com quem você está falando, ela não está apta a ter esse tipo de vocabulário, ela pode até achar, nossa, o Dr. Fernando fala bem, né? Olha, muito legal. Mas ela não entendeu o que ele falou. Aí imagina, o cliente está sendo orientado sobre a LGPD para poder tomar os cuidados. Ele passou as orientações, só que como ele falou difícil, o cliente dele não entendeu o que precisava. Só, bom, tá tudo certo. Então. E aí vai lá e às vezes deixa de fazer alguma coisa que precisava porque não entendeu o que era para ser feito. Ou seja, a comunicação não atingiu o seu objetivo. Então, nós já conversamos muito sobre isso e é um desafio quando você tem uma área mais técnica, né? Por exemplo, você entender o que é uma jurisprudência, enfim, quais são os termos técnicos ali do direito, é complicado. E quem tem que entender isso aí é ele. O cliente não precisa ter que estudar isso. Eu acho isso muito bacana, essa consciência. Isso. O papel do Dr. Fernando é não só entender disso, mas como transmitir isso também. O cliente precisa saber o que se passa na situação dele. Uma técnica. Muitas vezes, aqui dentro do jornalismo, às vezes a gente precisa usar algumas palavras técnicas dentro do jornalismo. No meu caso, eu faço questão de falar essa palavra e depois traduzi-la para todo mundo entender. É muito importante. É uma técnica que funciona, que funcionaria também dentro do direito? Sem dúvida. Você não pode deixar de usar a palavra, porque senão você faz o contrário, você perde em credibilidade. Então, você usa a palavra, mas você explica. E às vezes até a explicação pode ser um pouco complexa. Nesse caso, eu até sugiro que use analogias. Sabe? Você faça uma comparação com aquele que está te ouvindo, pertence ao mundo dele. Sabe? Então, se o direito não pertence ao mundo dele, mas você pode comparar com outra situação de trabalho ou com a família, ele vai entender da mesma forma. Perfeito. E essa pesquisa, gente? Essa pesquisa foi feita no Brasil, essa pesquisa mostra... Existe alguns países onde as pessoas têm mais facilidade de comunicação? Como funciona isso? Olha, isso é um dado, né, que é mundial. Isso é o que acontece na maioria dos lugares. O italiano deve ter mais facilidade para comunicar, eu acredito. Não sei. É que veja bem, olha, não se pode confundir também a dificuldade de falar em público com ser tímido. Porque aquele que fala demais, ele também comete alguns erros, sabe? Então, você saber, na verdade, transmitir conhecimento. A oratória é o estudo de comunicar-se bem, não é? Mas nós não estamos falando só de fala. Vou retomar um pouquinho aqui para responder essa pergunta. A gente estava falando do papel do advogado com o cliente, né? O advogado tem por tradição se vestir de gravata, de terno, tudo muito engomadinho, né? Mas essa é uma conversa que nós já tivemos no passado, porque assim, olha, a roupa também comunica. Quando você vê uma pessoa, você nem conversou com ela, você não conhece, só de bater o olho, você já emite alguns julgamentos, que podem ser bons ou ruins. Pode, nossa, olha ali aquele cara, ele parece ser muito inteligente, nossa, aquela moça, ela parece ser muito extrovertida, olha, essa pessoa que ela parece mais tímida. Então, só de bater o olho na pessoa, você já tem algumas concepções sobre ela. E o advogado, se ele chega lá todo de gravata, de terno, né, e vai conversar com um cliente mais simples, veja que ele já está causando uma barreira ali. Então, na verdade, a gente tem que até a roupa que comunica, a gente tem que adaptar com uma situação mais usual. E agora, voltando... É o que a gente chama de semiótica, que é o estudo dos sinais, exatamente isso. Isso, faz parte disso. E aí, assim, entre os países e tudo mais, né, os norte-americanos, eles acabam tendo um preparo um pouco maior do que isso, porque lá o public speaking, ele já é ensinado desde a escola de base, ele é trabalhado em outros lugares. Aqui no nosso ensino, né, que já é deficitário pela própria natureza e as matérias que são ensinadas, em momento algum, a pessoa é preparada para isso que a gente chama de soft skills. Então, você vai formar um advogado, vai formar um engenheiro, vai formar um arquiteto, ele aprende tudo o que é técnico e usual para o trabalho dele. Mas ele não aprende as soft skills, que são o quê?
a comunicação, capacidade de resolver problemas, criatividade, enfim, várias outras competências e habilidades e que hoje são é muito fundamentais. valorizado nas empresas. O soft skill é fundamental. Não só é muito valorizado, como é isso que traz o diferencial. A partir do momento que o Dr. Perassini é um especialista em LGPD, mas se junta com outro advogado que também é especialista, a lei é a mesma para os dois. Então, eles estão no mesmo nível. Como é que desnivela isso? É aquele que tiver a melhor competência social, aquele que souber vender melhor, aquele que souber comunicar melhor, aquele que se fizer entendido com mais performance. Muito bacana. Bem, agora falando de técnicas, vai abrir um curso, fala disso pra gente. Olha, eu tenho um curso, né? Eu mapeei um curso onde eu trabalho não só a oratória, mas eu trabalho competências empreendedoras. Então, eu tenho uma experiência ali junto ao Sebrae de 8 anos como consultor e palestrante, onde eu fui observando alguns padrões e necessidades dos empreendedores. Então, eu trabalho essas necessidades com a comunicação como ferramenta. Então, não só as técnicas que são as gesticulações, modulação da voz, né? Mas também eu trabalho a ansiedade, o controle emocional, trabalho a questão da persuasão, de como você conseguir convencer, seja um funcionário, seja um cliente, seja um fornecedor, né? Porque quem faz porque quer, faz muito melhor do que quem precisa fazer. Trabalho muito a questão da comunicação não verbal, que é você se comunicar e trazer um ambiente que crie pontes entre as pessoas. Trabalho até a questão de criatividade e improvisação, não a improvisação amadora, que é aquela que, olha, eu não treinei, então aqui eu tenho que me virar com o que eu tenho, mas sim o que eu chamo de improviso profissional, é você ter ali um repertório de ferramentas e no momento em que uma situação que você não está preparada se apresenta, você já tem um preparo anterior e não é pego de surpresa. Então são várias situações como essa que são treinados através de... É um curso, então, voltado especificamente para empreendedores. Eu acho isso fantástico. Quando você fala de repertório, eu acho muito bacana quando a gente tem a possibilidade de ter um grande repertório de palavras, de sinônimos. Eu acho isso extremamente importante, muito importante dentro da comunicação. Sem Agora, dúvida. não existe outra maneira além da conversa, da prática ou da leitura de livros, né? Sem dúvida. Coisa olha, que as pessoas não fazem mais, ler livros. É praticar. É praticar. Como eu falei, assim, o conhecimento, ele ajuda um pouquinho. Se você não praticar, você não vai muito longe com isso. Por isso, até que a minha preocupação é ter sempre muitas ferramentas, muitas dinâmicas para que as pessoas se experimentem com isso, né? E aí, você tendo um treino direcionado, certamente você evolui mais rápido. Agora, muita gente acha que o grande segredo da comunicação é falar, falar, falar. E a importância de ouvir? Fala disso pra gente. Ouvir é 50% do processo, né? Inclusive, uma das coisas que a comunicação trabalha muito é a escuta ativa, porque escutar é diferente de ouvir. Às vezes, nós estamos aqui conversando e alguém que às vezes está até próximo aqui entre nós, está ouvindo, mas nem está prestando atenção no que a gente diz, né? Exato. E a escuta é exatamente saber o que está sendo dito, mas entender qual é a dinâmica disso, qual é a profundidade disso, o que é que no fim está querendo ser transmitido, qual é a intenção dessa comunicação. Então, quando você quer ser um bom comunicador, você precisa primeiramente saber ouvir e também entender como é estar do lado de lá de quem está ouvindo. Uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci. O ser humano, ele é um comunicador nato. Por isso que todas as informações estão no DNA. É verdade. O bebê, quando chora, ele já está comunicando, não é? Sim, e ele já nasce comunicando. E ele já aprende a fazer chantagem com a mãe também, né? Já. Muito bem. Olha, parabéns para a Alexandra Benedetti, foi a grande sortuda, ganhou aí um par de convites. Pode passar aqui na Mariana Junqueira 33 e retirar seu par de convites. Tem muitos filmes bons em cartaz, tem muita coisa boa chegando também, tem lançamentos nesta quinta-feira. Fique atenta e boa sorte, bom cinema. Bem, eu tenho que agradecer aqui a presença do Dr. Fernando Perassini, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. E como encontrá-lo aí nas redes sociais? Eu estou praticamente em todas as redes sociais, só procurar Fernando Perassini. Atuo muito forte no Instagram. Essas dicas e essas facilidades de oratório, esses pontos técnicos simples eu passo lá no dia a dia. E para todo mundo que quer saber mais sobre a questão da LGPD, né? Que são as Leis Gerais de Proteção de Dados. Exatamente. Pode procurar que já tem informação minha e dados lá no próprio Instagram do Fernando Perassini. Fábio Menezes, como encontrá-lo nas redes sociais?
Da mesma forma, né? Eu estou em todas as redes, LinkedIn, Facebook, Instagram. Utilizo mais o Instagram ultimamente. É só procurar por Fábio Menezes RP, de Ribeirão Preto, e você vai me encontrar lá. Inclusive, eu vou ter uma palestra gratuita nesta quinta-feira às 19 horas. Tem inscrição lá nas redes. Onde vai ser? Eu vou lá, hein? Vai ser lá na minha empresa, se chama YouBet. Que local? Fica na rua Newton Stillac Leal, número 144. Tá dado o recado. Volte mais vezes. Voltarei com certeza, é um prazer estar aqui. É isso aí, gente. Na sequência, Maraca trazendo informações, discutindo com você a política de Ribeirão Preto também. Eu estou indo embora e volto amanhã a partir das 2h30 da tarde. Para você, tudo de bom e aproveite a terça-feira aqui no Grupo Tati. Aqui você tem vez, tem voz, aqui você se vê.